Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, mais uma EBD online. Eu estou aqui com o Tiago, estou aqui com o Mateus e nós vamos continuar falando um pouco mais sobre este personagem, né? Ou esta personalidade maravilhosa que está registrada no livro de Lucas. Hoje nós vamos ler mais um pouquinho sobre ele, mas eu queria pedir que o Tiago cumprimentasse aí o nosso povo. Olá, meus amados, a paz do Senhor, tudo bom? Continuo morrendo de saudade de vocês, espero vê-los em breve e que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ele conduza essa aula de uma forma que vocês venham ser muito agraciados com tudo aquilo que a gente virá passar e que nós, cada um de nós, sejamos bocas de Deus para a vida de vocês neste momento, em nome de Jesus. Olá, você que está em casa, no ônibus, no trabalho, na escola, onde é que você esteja. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar essa palavra, sermos usados por Deus, instrumentos de Deus na sua vida, que você possa escutar a voz dele. Esteja preparado, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho. Se você não tem um caderninho, fala com a gente tem aqui um caderninho com a logo da igreja, um caderninho com outras capas, tá bom? Você pode ver, é sempre bom você ter um papelzinho, alguma coisinha para você fazer suas anotações, para ter a sua inspiração ali, para Deus te usar, para você poder pregar para outras pessoas. Então, fique esperto aí para ouvir e para escrever o que Deus vai falar no seu coração. Eu vou pedir para você iniciar com uma oração. Vamos lá, Mateus? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que nós estamos aqui. Obrigado por essa pessoa, por esse irmão amado que está nos escutando, que ele possa ter um dia abençoado, que ele possa ter uma semana abençoada, que ele possa ter boas notícias, Senhor, as boas novas possam alcançá-lo, que ele possa ouvir e viver a Tua verdade, que tudo que for falado aqui, tudo que for ensinado aqui, não venha sair da nossa boca simplesmente, mas seja a Tua palavra fluindo, Senhor, dentro de nós, que essa palavra possa alcançar todas as pessoas que estão com o coração aberto, Pai, e aquelas que têm o coração fechado, que venham ser tocadas pelo Espírito Santo, e que de alguma forma elas também possam ser alcançados pela verdade e viver uma nova vida, uma vida com Cristo Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando a vida de Jesus através do livro de Lucas, e é claro, existem passagens do livro de Lucas que estão em Mateus e estão em Marcos, mas a gente está tomando o livro de Lucas como base, e a Bíblia, a versão Almeida, corrigida, fiel, para que a gente possa falar a mesma linguagem. Então, se você perdeu as outras aulas, você pode pesquisar aí as outras lives, os outros vídeos, as outras aulas, e você se inteirar da profundidade que é o livro de Lucas, a começar pela predição do nascimento de João Batista, do nascimento de João Batista através de uma mulher
estéril, e depois então o ministério de João. Nós ainda não entramos propriamente na vida, no ministério de Jesus, a gente ainda está no início, falando do seu precursor. E hoje nós vamos falar que João, ele está preso. Nós sabemos que ele foi preso porque falou a verdade, ele denunciou o pecado de Herodes, de Herodias. Herodias era mãe de Salomé, e Salomé era filha de Herodias com Filipe. Filipe era irmão de Herodes, e Herodes está tendo um caso com Herodias, e agora ele está dando uma festa de aniversário, e na festa Salomé, que não deixa de ser sua sobrinha, começa a dançar, e ele fica interessado naquela menina, diz para ela, pede o que você quiser e eu te dou. E ela então se consulta com a mãe é uma endemoniada, e diz que quer a cabeça de João Batista, porque odiava João, porque denunciou o seu pecado. João está preso. E agora, ele está numa masmorra fria, segurança máxima, profunda, escura, sem contato com o mundo lá fora, a não ser através dos seus discípulos, que vêm e conta para João o que está acontecendo lá fora. E uma das coisas que os discípulos de João lhe contam é que Jesus, aquele que batizou, que João batizou, está fazendo muitos milagres. Só que João já está preso, tem um tempo. João está precisando ver o Messias tomar uma atitude, vir como leão da tribo de Judá, tomar o reino das mãos dos romanos. João tem o mesmo sonho que todos os outros judeus. E o tempo está passando, João está preso e Jesus não aparece. Jesus não vem para libertá-lo, e as dúvidas começam a aparecer. Eu queria desde já pedir ao Tiago para falar conosco sobre dúvidas. Quando a vitória está demorando muito a chegar, as dúvidas podem nos fazer duvidar de uma promessa? Certamente, minha pastora. Se nós analisarmos a situação de João Batista, era uma situação extremamente incômoda e dolorosa por tudo que ele fez, por toda a importância que ele tinha, e infelizmente esse medo, né, acaba sendo uma consequência das dúvidas que estavam sendo geradas em seu coração por conta da sua situação, fazia com que ele esquecesse da sua importância, porque João Batista, ele é o cumprimento das profecias feitas ainda no Antigo Testamento. Nós temos aqui a referência que eu separei aqui para passar para os irmãos, em Isaías, capítulo 40, no versículo 3, que fala sobre João Batista, que ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, o medo, a dúvida, quando isso começa a tomar conta da nossa vida, do nosso coração, isso nos faz esquecer de quem realmente nós somos em Cristo. E tomado por esse medo, a gente começa a ter uma série de dúvidas que fazem com que nós venhamos a tomar decisões ou passamos a ter pensamentos que vão nos trazer, infelizmente, coisas ruins. Então, aquilo que era promessa, aquilo que gerava vida no coração de João Batista, começou, de certa forma, a cair em pequenas ruínas, porque ele começou a duvidar e passou a ter tanto medo, tanto temor no seu coração, que ele precisou, de alguma forma, ver. Ele precisava de algo material para que ele pudesse ver, porque ele estava sufocado pela situação que o rodeava, que era uma situação extremamente desconfortável. Imagina só, você se colocar na disposição do Senhor para ser o arauto daquele que viria para ser o grande Salvador,
do seu povo, que estava sendo dominado, né, pelo povo romano, e que Jesus ele vinha e ele creu que Jesus era aquele que viria para salvar, mas passou o tempo, né, o tempo da vitória, aquilo que ele tanto aguardava, aquilo que ele tanto esperava que acontecesse, o tempo foi passando e infelizmente as dúvidas foram acontecendo. E o mais interessante é que a gente permite que a dúvida tome nosso coração quando a gente acha que Deus tem que fazer as coisas do jeito que a gente idealizou na cabeça. João idealizou: eu vou abrir o caminho do Messias, porque era isso que o arauto fazia, vinha na frente anunciando. E se eu vim na frente anunciando, ele vai vir como agora? O Messias militar. Vai acabar com essa opressão romana, vai vir como leão da tribo de Judá, vai acabar com essa pouca vergonha de Herodes e Herodias aqui, ele vai acabar com tudo isso. Mas o que está acontecendo é que Jesus não faz nada do que ele estava esperando. E o tempo está passando. E a coisa não está acontecendo. Por quê? Porque a gente idealiza na cabeça e acha que Jesus tem que fazer do jeito que a gente quer. E antes que a gente continue falando, né, sobre essas experiências maravilhosas, eu vou pedir ao Mateus para ler Lucas, capítulo 7, do 18 ao 23. Nós vamos hoje falar sobre essa angústia de João, que espera que Jesus faça algo e que Jesus ainda não fez. Ele está preso, o tempo está passando. É um texto maravilhoso. Vamos lá? Do 18 ao 23. Vamos lá, Lucas capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 23. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele em que em mim não se escandalizar. Então, trazendo um adendo, né? João está em dúvida, ele manda seus discípulos até Jesus, e os discípulos perguntam: olha, João está preso, e ele está querendo saber se o Senhor é aquele que a gente esperava, ou se a gente deve esperar por outros. E Jesus não responde. Mateus, às vezes, Jesus age de certas maneiras que, se a gente bobear, a gente mete o pé pelas mãos, né? A gente começa a fazer do jeito que a gente quer, porque ele, às vezes, demora de propósito. E ele não responde logo, pelo contrário, ele começa a curar, ele começa a dar vista aos cegos, ele começa a libertar cativos, ele começa a fazer coisas que os discípulos ficam até, mas ele não responde, ele está dando prioridade para os outros e não me responde. Só no final é que Jesus chega e diz: diga para João que os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Bem-aventurado quem não se escandaliza em mim. Na verdade, Jesus estava deixando bem claro que o governo dele não era aquele que João esperava. A prioridade de Jesus era a cura, era a libertação, era a mudança de vida. O que você tem a falar sobre isso? Porque é difícil, às vezes, esperar a resposta de Jesus, né, Mateus? Jesus tem uma maneira de trabalhar. Deus tem uma maneira de trabalhar, de falar com a gente. A gente tem pressa, a gente tem o nosso tempo,
Mas Deus trabalha de uma maneira em que o tempo dele é diferente, a maneira como ele age é diferente. A gente costuma, nós seres humanos, homens, nós fazemos as coisas que a gente faz no ensinamento é de fora para dentro. A gente fala para as pessoas irem aprendendo e colocar no coração. Jesus, ele trabalha ao contrário às vezes. Ele começa no coração para poder sair da pessoa. E esse é um caso disso. Quando os discípulos falam, quando as pessoas falam com Jesus, né, os discípulos falam aqui, Jesus não responde diretamente. Porque se ele falasse, os discípulos iam levar para João Batista algo que foi relatado por Jesus. Jesus ia falar, não, vai até João Batista e diz que os cegos estão sendo curados, coxos estão passando a andar, leproso está sendo purificado, e aqueles discípulos iam voltar somente com o que Jesus falou. Mas Jesus não queria só aquilo, Jesus queria verdade no que eles falavam. Então, antes de Jesus falar o que era para eles falarem, Jesus mostrou o que estava acontecendo. Então, Jesus trabalhou primeiro dentro deles, e eles começaram a ver, caramba, o coxo está andando, o paralítico está levantando, o leproso está sendo purificado, o cego está enxergando. Caramba, isso está acontecendo de verdade. E aí depois Jesus dá a direção, vai lá e fala isso para ele. Mateus, que bacana, porque essa demonstração de Jesus, essa forma de Jesus tratar no coração dos discípulos de João Batista, foi uma forma do próprio João Batista chegar numa conclusão. Se existe uma forma mais eficaz das pessoas aprenderem algo, é fazer com que elas mesmas cheguem em suas conclusões, ou seja, são perguntas que são feitas, são demonstrações que são enviadas, né, como sinais, para que ela mesma conceba, né, tenha a concepção Exato. Da ideia. Então, quando Jesus, ao invés de falar quem ele era, qual era o propósito dele, ele começou a demonstrar no seu testemunho, como se falássemos nos tempos de hoje, né? Ó, vem para cá e vê. Olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu testemunho. E aí, quando os discípulos de João Batista retornam com a mensagem, qual é o link que João Batista tem? Olha, é verdade. Isso foi profetizado lá em Isaías, capítulo 61, onde diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ou seja, Jesus, apesar da expectativa de João Batista ser daquele reino, como foi do rei Davi, reino de cavalos, de lanças, de espada, de sangue, de guerra, tomado pela força, João Batista começou a entender o real ministério de Jesus, de que não era algo terreno, mas algo totalmente espiritual. Então, através do testemunho que Jesus deu para os discípulos de João Batista, deu uma oportunidade para que o próprio João Batista fizesse um link com o que já havia sido profetizado em Isaías, no capítulo 61, a partir do primeiro versículo. Bom, então João Batista esperava canhões, esperava subversão, derrubada de tronos, acabar com o Império Romano. Afinal de contas, Messias é o Salvador. E os discípulos dele voltam com uma nova temática. Não, ele não está fazendo nada disso. O que ele está fazendo é se adaptando às necessidades humanas. Ele está sentindo de perto a dor do povo e restaurando o povo na sua dificuldade. Ou seja, o ministério messiânico não é de guerra e também não é para estabelecer um reinado aqui na terra. Eu acredito, e como muitos estudiosos chegaram a essa conclusão, quando João recebe a informação dos seus discípulos, ele já para de duvidar, ele já para de sofrer. É como se ele pensasse assim: eu nasci para preparar o caminho dele, ele agora já está no caminho, ele agora já está exercendo o seu ministério, então eu vou ficar na minha e esperar qual vai ser o meu próximo capítulo. E Jesus ficou ali, não usou de arma, não usou de subversão, mas foi trabalhando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. João
não sabia que o reino de Deus começa no coração. Tem muita gente hoje esperando ser arrebatado para entrar no reino. Não, o reino já começou. Não é isso, Mateus? Exatamente. E a gente vê, né? Na aula anterior, a gente falou João Batista. A gente começou falando aqui também, João Batista era o maior nascido de mulher. João Batista extraordinário, João Batista era o arauto de Cristo, João Batista, o cara. E a gente vê João Batista, que era o cara que estava batizando, que antes mesmo do começo da caminhada de Cristo, de Jesus Cristo, ele já pregava a palavra, ele já sabia o que ia acontecer. A gente vê um João Batista, né, um pouquinho desesperançoso. E era necessário, ele estava preso, não estava vendo o que estava acontecendo, era necessário que alguém levasse a notícia para ele. Era necessário que alguém levasse boas notícias para ele, boas novas para João Batista. Às vezes a gente tem alguém próximo de nós, ou às vezes nem tão próximo, mas que está no momento de desesperança, não está acreditando, está desesperançoso, está triste, está amuado, está pensando em desistir, e nós precisamos ser como esses discípulos, levar as boas novas a essa pessoa, levar o que está acontecendo. Mesmo que não tenhamos tantos milagres como acontecia nessa época, mas ainda tem o agir de Deus. Vidas continuam sendo restauradas, vidas continuam sendo mudadas, testemunhos continuam sendo vividos, coisas extraordinárias ainda têm acontecido e nós, eu, você, somos canais, somos instrumentos para levar essas boas notícias para que essa pessoa possa ter novamente esperança em Cristo Jesus. E assim, a gente só não pode incorrer no erro de achar que João Batista ele deu uma estremecida assim na perna por conta dessa preocupação, porque a preocupação de João Batista era louvável. Ele se preocupava demais com o seu ministério, se preocupava demais com o seu chamado, porque ele sabia do seu propósito aqui na terra. Ele conhecia o ministério dele, ele sabia que ele viria para anteceder a vinda do Messias. Então, quando gerou essa dúvida no seu coração, quando gerou aquele medo que tomou conta do seu ser por conta da situação que era extremamente complicada, ele ficou preocupado. Ele falou, será que realmente ele é o Messias e eu ainda não consegui cumprir o meu propósito? Né? Tanto que, com relação ao João Batista, o seu ministério como sendo o último profeta, ele concluiu a responsabilidade da revelação divina sobre a antiga ordem. E isso fica claro nas palavras de Jesus, lá em Lucas 16:16, que diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, que é o propósito, que é essa glória, olha só que coisa maravilhosa, que é anunciado o reino de Deus, não um reino terreno, mas um reino espiritual. Que maravilha. E é interessante que João, embora ele fosse um profeta, embora ele estivesse cumprindo um propósito, João também era um israelita esperando a libertação do povo. Ele esperava. A gente nunca pode dizer que um ser humano, um profeta, um homem de Deus, só porque ele tem um chamado, ele é diferente dos outros. Não, ele tem as mesmas aspirações que a nação. Então ele está ali na prisão, recebe a visita dos seus discípulos. Como será que esses discípulos chegaram contando para ele o que estava acontecendo, a ponto de fazer com que ele chegasse a duvidar? Cada pessoa tem uma maneira de dizer. Quem sabe os discípulos não chegaram lá dizendo assim, o cara lá não está nem aí para você. Ele só quer saber de sentar com o publicano, ele só quer saber de ficar comendo. A vida continua. Você está preso aqui, você preparou o caminho para ele, mas ele não está nem aí para você. Porque, às vezes, o que as pessoas vêm falar para a gente tem uma conotação tão difícil, tão dura, que pode nos levar à dúvida. Será que se esse meu primo aí é o cara mesmo? Ou eu tenho que esperar outro? E quando eles voltam dizendo o que Jesus mandou dizer para eles, que foi exatamente o que está escrito em Isaías 61, ele começa a entender, porque em momento nenhum ele conversa com os discípulos as dúvidas dele. E ele começa a entender qual é o propósito do Messias. Aí eu queria que o Tiago lesse aí, que a gente vai falando aos poucos, de Isaías,
do capítulo 61, 1 e 2, não é isso? Isaías 61, 1 e 2. Não tem guerra, não tem subversão, não tem exaltação, não vai destruir. Ele está construindo um povo, um reino espiritual. Olha o que ele veio fazer na terra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu Para quê? para pregar boas novas aos mansos. Olha, pregar boas novas aos mansos é novidade. E esse reino não é para gente exaltada. Esse reino não é para gente arrogante. Esse reino é para gente humilde. E ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, eu vim para pregar as boas novas de salvação para gente mansa. Que mais? Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Não, peraí, ele não está restaurando nenhum reino, ele não está de conchavo com político, não. Ele veio para restaurar o quê? Os contritos de Contrito de coração. Você vê que isso não é só para os dias de João Batista. Essa é a mensagem de salvação de Jesus para toda a humanidade. A graça está fincada nesse princípio, de dentro para fora. Que mais? A proclamar liberdade aos cativos. Cativos. E esses cativos não é quem está na masmorra, mas é quem está preso na depressão, na tristeza, nos vícios. Jesus pode libertar. Olha o que Jesus veio fazer nessa terra. E a abertura de prisão aos presos. Continua na mesma linha. Pessoas que não conseguem viver, não conseguem adorar, não conseguem sequer aceitar a Jesus como Salvador, porque estão presas, são presas de principados e potestades. Então, acabou essa parte? O versículo 1 ainda tem 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Bom, dia aceitável e dia da vingança, volta de Jesus e condenação de quem não quis Jesus. Então ele veio com esse propósito. Quem recebe essa palavra tem libertação de dentro para fora. E o reino do Senhor já começa dentro de nós. João começou a entender. E aí ele já não falou mais nada. Eu queria que Mateus falasse alguma coisa sobre esse novo nascimento, esse nascer de novo, nascer da palavra, nascer do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, quem vai fazer a obra da regeneração nos homens é o Espírito Santo. Exato. Nós somos portadores de notícias. Cabe a nós decidir que tipo de notícias nós vamos levar. São notícias ruins ou notícias boas. Notícias ruins podem acabar de vez com a vida daquela pessoa, como estava acontecendo, que a gente viu aqui. As notícias ruins estavam chegando e João ia se abatendo. Chegou uma notícia boa, mas que era a notícia boa, e a situação, a visão de João Batista daquela situação mudou completamente. Então, nós somos portadores de notícia, nós somos portadores do que o Espírito Santo tem colocado na nossa vida. Não somos nós, como foi dito pela pastora, que vamos mudar alguém. É a presença, é o agir do Espírito Santo que causa essa mudança. Nós somos usados por Deus para levar a palavra. Jesus nos deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregai, não é sacode as pessoas que estão do teu lado e força elas a fazer o que você faz. Não, ide e pregai. E na aula anterior, a gente não chegou a ler essa passagem, mas estava dentro da aula, e eu gostaria de ler aqui, que está em Mateus, no capítulo 3, eu até escrevi aqui, para não perder muito tempo, mas eu já cheguei aqui. Mateus, no capítulo 3, no versículo 12, está escrito assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então a gente vê, antes disso, João Batista falando que o machado está colocado debaixo da árvore, e aquilo que não der bons frutos vai ser cortado. Então não cabe a nós cortar. A pá está com Jesus Cristo.
Jesus Cristo vai pegar aqueles que a palavra foi lançada e aqueles que deram fruto, Jesus vai pegar para si. Aqueles que não deram fruto, aqueles que não deram ouvido ao Espírito Santo, vão ser lançados no fogo. Não cabe a nós decidir quem vai, quem fica, ou forçar a pessoa a mudar. Nós estamos aqui como instrumentos de levar a notícia. Estamos como instrumentos de levar as boas novas. A mudança da vida de cada pessoa é feita pelo Espírito Santo. E o recebimento ou o lançamento da pessoa no fogo é feita por Jesus Cristo. Então a gente precisa se encaixar na nossa função. Não estamos para julgar nem para mudar a vida de alguém. Estamos aqui para levar a notícia. Cabe a nós decidir se vai ser boa a notícia que nós vamos levar. Posso fazer só um adendo, Mateus? Com certeza. Que você comentou que foi muito bacana que você fala sobre a necessidade de nós levarmos as boas novas. Eu creio na responsabilidade de nós, como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, dessa necessidade de nós levarmos as boas novas, sermos portadores de boas notícias. Por mais que... Porque como nós temos um relacionamento com Deus, que é um relacionamento espiritual, a nossa visão ela tem que acompanhar o que a nossa vida diz, que é uma vida espiritual. Então, por mais que no meio, ao nosso redor, esteja um caos, a nossa palavra, ela não tem que ser mentira, mas a aplicação da fé, de que aquilo vai ser melhor. Então eu digo para você, se você talvez esteja passando por uma situação complicada, uma situação de dor, e infelizmente os mensageiros que têm vindo até você não são mensageiros de boas novas, eu gostaria de dar um conselho para vocês que se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, é uma passagem que eu gosto muito e que eu procuro aplicar na minha vida, né, por conta dessa loucura que a gente vive no dia a dia, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É uma forma de nós nos blindarmos de notícias ruins, de pessoas que, né, como aqueles remanescentes de Jó, né, que assim, tudo estava destruído no meio de Jó, mas sempre tinha um que sobrava para ser o portador da má notícia. Então, a gente levando essa verdade, esse princípio para o período de João Batista. João Batista ele estava muito sensível a tudo que estava acontecendo, né? Por conta do medo, da dúvida que rondava e que estava instaurado no seu coração. O que ele mais precisava era uma palavra de esperança, né? E foi um processo complicado, mas Jesus, nosso Deus maravilhoso, tremendo, fiel, ele sabia como tratar e poder apacentar o coração de João Batista. Por isso que ao invés dele lançar logo a palavra, ele demonstrou através do seu próprio testemunho, para aí sim ele chegar nessa conclusão do que nós lemos em Isaías no capítulo 60. Glória a Deus. E uma coisa, a proposta do Evangelho é anunciar boas novas. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E Evangelho é boas novas. Então o que Jesus manda é a gente trazer, junta, que naquele dia eu separo. O nosso papel é trazer. Quando a gente começa a querer criticar muito a vida do outro, né? Acusar, apontar pecado, eu acho que denunciar pecado, se não for pela palavra de Deus, é melhor não falar nada. Porque em momento nenhum a palavra manda a gente, vai, prega o evangelho e coloca o machado na árvore. Não, ele não fala isso, ele só fala assim, olha, ide pregai, ou seja, traga o povo, junta o povo, que naquele dia eu separo. Naquele dia ele vai separar joio do trigo. Naquele dia, trigo vai frutificar, e o joio vai ser queimado. Exato. Ir de pregar e fazer discípulo. O discípulo, ele segue o que nós falamos. Nós damos a orientação, Jesus dava a orientação, os discípulos seguiam. Mas Jesus não obrigava ninguém a fazer nada. Desde o momento em que era chamado, até o momento que Jesus falava, levanta e vamos orar. E aí Jesus ia orar e quando olhava, estava sozinho. Então, Jesus era um discipulador, era o mestre, e mesmo assim ele não tentava, desculpa a expressão, enfiar a goela abaixo um novo comportamento. Ele falava, vamos levantar,
de madrugada e vamos orar. E ele ia sozinho, os discípulos continuavam dormindo e vida que segue. E Mateus, você acha que Jesus não via Judas roubando a bolsa? A Bíblia diz que Jesus não confiava em homem nenhum, porque ele já sabia, ele conhece o homem do coração. Jesus escolheu Judas porque já sabia o que via de acontecer. Tudo que aconteceu, Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas não cabe a nós, e Jesus estava ali nos mostrando, porque ali ele estava como homem, né? Ele virá como a pessoa que vai separar o joio do trigo, mas ali nessa situação do evangelho ele está como Ele vai homem. separar quando ele vier como leão, não é isso? Nessa situação que se apresenta o evangelho, ele está ali como nós Como somos nós, hoje. humanos. Então ele está ali não para separar as pessoas ou para... Não, está ali para falar, ó, faz isso. A palavra é essa, eu sou o Messias. No caso, ele era, então ele falava, eu sou. A gente está aqui, a gente fala, ele é, siga ele, se arrependa e faz o que ele diz. E aí, se a pessoa quiser seguir, ela vai ser bem-aventurada. E essa é mais uma prova, Mateus, que Jesus ele comprovava através desse tipo de comportamento de que ele não segregava pessoas. Eu vejo nesse comportamento, né, nessa característica de Cristo, uma forma dele mostrar a todos o seguinte: todos têm condições de se salvar, todos têm a oportunidade de se salvar. Agora, a responsabilidade dos seus atos, da sua conduta, de tudo aquilo que você escolhe fazer ou deixar de fazer, aquilo que está no seu coração, aí fica a seu critério. Porque se desde o início Jesus escolhesse as pessoas perfeitas para o seu ministério, poderia gerar dúvida em pessoas. Ah, mas ele já escolheu porque ele já sabia do coração. Não, tinha um monte de gente que precisava ser tratado. Se a gente parar para analisar os feitos dos discípulos antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus, parece que literalmente se transformou da água para o vinho, né? Você viu que aquele mesmo discípulo que negou a Jesus no momento que ele estava sendo levado para ser crucificado, tempos após pregava de uma tal forma, tomada pelo Espírito Santo, que fazia com que milhares de pessoas entregassem sua vida para Cristo. Então você vê que a oportunidade era dada para todos. Ele pegava as pessoas menos letradas, as pessoas mais humildes, pegavam pessoas de comportamento de caráter duvidoso. Ele não tinha acepção de pessoa nenhuma. Agora, deixa eu falar uma coisa, que nós já estamos indo para o final, né? Bom, João está preso, Jesus está fazendo milagres. Eu acredito que o povo deve estar lá fora assim, mas cadê aquele homem que batizava e que não batiza mais? Cadê aquele homem que falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? E cadê ele? Todo mundo sabia que ele estava preso, porque ele denunciou o pecado lá dentro do palácio. Está preso na masmorra que ficava nos arredores do palácio de Herodes. E Jesus, então, resolve, quando está falando com a multidão, dar testemunho desse homem chamado João Batista. Às vezes, Tiago, Mateus, a gente acha que homens a serviço de Deus são aqueles que estão livres, que têm carrão do ano, que moram em mansões, né? E, na verdade, quando você procura na Bíblia, os homens mais próximos de Deus foram aqueles que mais sofreram. Elias na caverna, perseguido por Jezabel e Acabe. Davi, boa parte da juventude de Davi foi se escondendo na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Então, a vida do servo de Deus que cumpre um propósito não é fácil, não. E João agora ele está preso. E quantas pessoas estão falando, mas como é que pode? Aí Jesus resolve dar testemunho de João. Aí eu vou pedir para o Tiago ler Lucas, capítulo 7, do 24 ao 36, que essa passagem é linda, porque Jesus fala muito bonito sobre esse personagem chamado João Batista. Ele não é o Messias, mas ele veio para preparar o caminho do Messias. Ele não veio para batizar com fogo, nem com o Espírito Santo, mas ele veio trazer uma nova temática. Acabou, salvação não é só para filho de Abraão, não. Salvação agora é para quem foge do pecado. Eita glória!
Então vamos lá, lê pra gente aí, do 24 em diante, até o 36. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? O homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que o João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Meu Deus, que coisa linda, né? Aqui está dizendo que assim que Jesus despede os discípulos de João Batista, ele já dá um testemunho sobre esse homem. E eu queria que Mateus falasse aqui para a gente um pouquinho. Jesus fala: que vocês esperavam ver neste homem? Um profeta? Sim, um profeta. Mais do que profeta. E a Bíblia diz que Jesus diz que ninguém é maior do que João. Por que ele não é? Por que ele foi o maior profeta que já existiu? É aquilo que a gente tinha falado, né? Uma mudança total de paradigma, de comportamento, de tudo. As pessoas esperavam uma situação e João Batista era o oposto dessa situação, né? Era totalmente diferente. Não talvez o oposto, mas totalmente diferente do que visualmente as pessoas esperavam. E João Batista, a palavra a gente acabou de ler, era o maior nascido de mulher. Mas aquele que fosse menor do que ele seria maior, porque ele se tratava de uma mudança da aliança, né? João Batista ainda não estava dentro da aliança, porque o final da vida dele, né, ainda não tinha acontecido. Jesus ainda não tinha morrido pela humanidade. O sacrifício de Jesus ainda não tinha sido fechado, a velha aliança, digamos assim, não tinha sido fechado aquele primeiro ciclo. Então, a vida de João Batista se encerra antes do começo de uma nova aliança. Meu Deus. Por isso que aqueles que forem menores do que João Batista serão maiores. Porque os menores no reino de Deus são maiores do que João Batista. Os menores, porque é uma mudança total. Já não estamos mais falando da lei antiga, estamos falando da graça, então, de uma nova Mateus, aliança. Quer dizer que nós, pelas palavras de Jesus, somos maiores do que Abraão? Por meio de Cristo nós somos. Por causa da graça. Por causa do sangue. Porque Jesus não morreu por Abraão. Jesus não morreu por Moisés. Jesus morreu por um povo que o aceita depois da sua morte, quando há a inauguração da nova aliança, né? É por isso que no casamento de Jesus com a igreja, existem os amigos do noivo
e existem os amigos do pai do noivo. Foi Jesus que contou isso na parábola. Num casamento, os amigos do noivo não podem ser maiores do que a noiva. Não pode. Jamais. Olha que coisa forte. Por mais importante que seja esse Por convidado, mais importante. por mais que o presidente... Não, Vitor. Fala isso de novo, Por mais que o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, por mais que a maior pessoa do mundo esteja num casamento, esse convidado, esse amigo, não é maior do que a noiva. Não é maior do que o noivo também. Porque no casamento os principais são o noivo e a noiva. O noivo... A noiva ainda é mais importante, porque o noivo deu a vida dele por ela. Exato. O nome do noivo vem primeiro. O nome do noivo vem primeiro. O noivo vem primeiro. Mas a noiva é mais importante do que qualquer amigo convidado. Tanto que ele faz um papel totalmente secundário, né? O noivo, ele entra primeiro, mas a expectativa é da chegada da noiva. E apenas para ressaltar essa importância do que fala desse privilégio que nós temos de sermos maiores do que tantos profetas sensacionais que fizeram em Deus coisas grandiosíssimas, né? Fala que João Batista ele foi, de todos os profetas, o maior, porque ele teve a honra de preceder aquele que viria para morrer por mim, Isso por você, fez por você. ele ser maior do que Elias, do que Ezequiel, do que Jeremias, porque ele foi escolhido para anteceder, preparar, ser o precursor do Messias. É por isso que ele é considerado o maior da primeira aliança. Agora a Bíblia diz aqui que o menorzinho, aquele que fica sentadinho no banco, que não está no ministério de louvor, que não toca nada, mas que aceitou a Jesus e acreditou no sacrifício, ele é maior do que João, porque faz parte da nova aliança. Um exemplo prático disso que a gente está falando, que é muito conhecido, é o casamento real que teve lá na Inglaterra. Eu esqueci o nome do príncipe. Mas o príncipe casou com uma plebeia, uma pessoa comum. Não era uma pessoa de outro reino, era uma pessoa comum. E o mundo parou. Não foi para ver o príncipe. Nem a rainha. Não, o mundo inteiro parou para poder ver a princesa. E talvez você esqueça às vezes o nome dele, mas você não esquece o nome da princesa. Você lembra a roupa que ela estava usando, você lembra o vestido, você lembra tudo. Porque o mundo parou para ver o casamento do príncipe com a plebeia. E é exatamente o que acontece. O mundo vai parar. Tinham diversos príncipes, diversos convidados naquele casamento real. Mas ninguém parou para ver o príncipe ou o rei convidado. Você nem lembra o rei convidado que estava ali. Mas você sabe a princesa que era a plebeia, que foi a noiva daquele casamento. Agora, é interessante, é bom que você guarde isso. Jesus contou uma parábola e ele disse, João não é noiva, João Batista é amigo do noivo. E no casamento da igreja com Jesus, ali estarão os amigos do pai do noivo. Quem são? Os patriarcas. São galardões que se recebe na eternidade. Então, querido, você acreditar no derramamento, na expiação do sangue de Jesus, expiação do pecado, se você acredita nisso, acredita que Jesus pode te salvar, você se torna maior do que João, porque valorizou o sacrifício de Jesus. Agora, continuando, aqui diz que até os publicanos iam a João Batista para serem batizados, para confessarem seus pecados e se arrependerem. Ou seja, os publicanos eram considerados os cobradores de impostos, mas que, acrescentava para tirar o deles. Jesus não gostava disso, mas muitos deles foram até João e se arrependendo dos seus pecados, aceitando a justiça de Deus. Mas no texto que nós lemos aqui, diz que fariseus e escribas rejeitaram. E porque eles rejeitaram, eles estavam rejeitando a salvação. Esse livre-arbítrio, né, que o Calvino não valoriza muito. Os calvinistas não valorizam muito o livre-arbítrio. Eles acreditam que a soberania de Deus está acima da nossa vontade. Mas a gente vê em algumas partes aqui na Bíblia que o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, você tem direito.
Deus te dá o direito de dizer, não quero ser salvo. E foi o que os fariseus e escribas fizeram. E aquela presente geração dos dias de João, dos dias de Jesus, também rejeitaram esse convite. Então, Tiago, fala um pouquinho para a gente. É possível Jesus estar oferecendo salvação e alguém dizer, eu não quero? E como é que as pessoas fazem isso? Nos dias de João, os fariseus e escribas foram para o Jordão para ficar zombando, chacoalhando de João e dos que se arrependiam. E como é que essas pessoas rejeitam a salvação hoje? Infelizmente, nós perdemos esse entendimento, né? Esse mundo cegou o entendimento, né? E aí, Jesus ele veio justamente para nos fazer cair a escama dos olhos, para que a gente verdadeiramente possa ver a verdade. Voltando no capítulo 61 de Isaías, ele diz que ele veio para restaurar os contritos de coração. Então os fariseus, os escribas da época, eles tinham um coração muito duro, assim como a sua cerviz. Então eles precisavam ter o coração quebrantado para poder receber a Cristo. E hoje, como já foi falado, né, em aulas anteriores, muitas pessoas às vezes questionam o amor de Deus porque acham que Deus ele condena alguém para o inferno. E na verdade, nós é que rejeitamos a salvação. Quando nós deixamos o nosso coração fechado, quando nós não aceitamos a salvação em Cristo Jesus, é como se o próprio Deus ele tivesse para te entregar um presente que foi pago com um preço incalculável, e você diz assim para ele, não, eu não quero. Então o fato de você rejeitar a salvação que há em Cristo Jesus faz com que você mesmo traga condenação para a sua vida. O mundo ele tenta sempre te colocar que você é coitado, que você merece mais, mas teve alguém que morreu por mim e morreu por você, que pagou um preço de sangue, que sofreu, morreu na cruz e te entregou esse presente de graça, mas que não foi de graça. Então, se você tem a oportunidade hoje de abrir o seu coração e deixar com que Cristo entre no seu coração, você vai receber a salvação. Agora, se você rejeitar, você mesmo traz para si condenação. Isso é muito triste. Quer fechar, Mateus? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Nós já estamos terminando. Só para a gente fechar, a gente concluindo, né, que, mais uma vez, nós somos portadores de notícias. As notícias que você carrega podem trazer vida ou trazer morte. Através da sua notícia, você pode acabar com a vida de uma pessoa, você pode acabar com o ministério de uma pessoa. Através da notícia que você leva, ou que você espalha, você pode acabar com uma igreja inteira. Então, nós temos poder, a nossa língua tem poder, pelo poder derramado por Jesus, pelo Espírito Santo, nós temos poder para profetizar vida, profetizar morte, e as notícias que nós levamos podem acabar com uma igreja, acabar com o ministério. Por isso, se encha da vida, se encha do Espírito Santo. Um espírito que o mundo não entende, o mundo não pode ter, mas você, se entregar a sua vida para Jesus, hoje, agora, nesse momento, você vai ser abundante em paz, em verdade e em vida, porque Ele é a vida abundante que vai habitar dentro de você. Aceite Jesus e seja um canal de bênção e das boas notícias de Jesus Cristo para a sua igreja, para a sua família. Você vê que aqui na mensagem, Jesus está deixando bem claro, fariseus e escribas se achavam melhores do que todo mundo e perderam a salvação. E publicanos, que eram homens pecadores, mas que tinham coração contrito e quebrantado, encontraram salvação. Não é pelas nossas obras, é pelo reconhecimento que temos do valor que há no sangue de Jesus. Amém? Eu vou pedir que o Tiago nos eleve a Deus em oração, e domingo estaremos aqui de volta na nossa Escola Bíblica Dominical online. Amém. Muito obrigado pela honra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor, e te agradecemos muitíssimo, Pai, por essa aula maravilhosa, Senhor, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus conduziu a cada um que estava aqui. Deus amado, que tudo que foi proferido, tudo que foi falado, Senhor, com base na Tua palavra, Senhor, seja como uma semente colocada no coração de cada pessoa que está aí na sua casa,
indo para o seu trabalho, vendo do seu celular, escutando, ó Deus amado, as verdades espirituais, Senhor, que seja como uma semente fértil cada coração e que essa palavra venha gerar frutos, Senhor, e frutos de vida. Deus amado, que o Senhor venha continuar estando conosco. Nós reafirmamos, Senhor, a total dependência de Ti, reafirmamos, ó Deus amado, o nosso amor por Ti, Senhor, e que sem Ti nós não somos nada. Nós chamamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meu querido, tá aí o QR Code para você encostar o seu telefonezinho, o seu celular, e fazer o seu pedido de oração. Se quiser também assistir às outras lives, é só você... Tem o card aqui Tem em o cima card. e o link aqui na descrição. Só você procurar, deixa o seu pedido de oração. Não se preocupe, ele vai ser lido com cuidado, com amor. Vai ter uma equipe especial para estar orando por você, uma equipe de intercessores. Vamos estar orando por você e com você. Então não se preocupe, que não vai ser divulgado a sua situação. Vamos ler com muito carinho, muito amor e com cuidado que Jesus tem derramado sobre a nossa vida. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém.